certo, mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer grandes coisas nessa noite, em nome de Jesus, amém? Desde já quero agradecer a oportunidade, porque isso daí é uma direção de Deus mesmo, eu creio nisso. E eu agradeço a vida do pastor Sérgio, agradeço a vida de todos, e eu não sou um ótimo pregador, eu sou um novo pregador. Tem muitos pregadores aqui que, né, tem mais tempo que eu, né, o pastor Sérgio, Claudinei, o Natan, Daniel, Jails, todos aqui, né, pregam, Âmara. Mas eu creio que nessa noite o Senhor vai me usar para falar conosco. Eu sou totalmente dependente do Santo Espírito de Deus. Estou 100% dependente dele, porque sem ele eu nada posso fazer. Amém? Abra sua Bíblia lá em Isaías 43, 13. Livro de Isaías 43, 13. Quem encontrou, diga amém. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem comigo. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Amém? Em algumas traduções está dizendo assim: agindo eu, quem impedirá? Amém? E quando o pastor me chamou amém? Os irmãos podem se assentar. Quando o pastor chamou eu para pregar essa palavra, né? Na hora eu pensei, bom, agindo Deus, né? Quem impedirá? Na hora eu pensei, né, de falar de bênção, né? Porque a própria palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Então é uma palavra de bênção, é uma boa nova, né? Uma palavra de vitória, de bênção. E aí eu conversei com o Espírito Santo e falei, Espírito Santo, o que eu prego? Me ajuda, né, a elaborar a pregação e tal. E aí eu conversando com Deus, e aí do nada Deus falou comigo para me pregar um livro. Aí eu peguei uns livros lá e fui, né, passando os livros. Quando eu passei, aí Deus tocou no meu coração, é esse daí. Na capa do livro estava escrito assim, nascer de novo. Como nascer de novo. Aí eu falei, aí eu senti no meu coração, é isso. É sobre isso que Deus quer falar. Só que aí até então, na minha mente, eu falei, nossa, mas como que eu vou pregar uma palavra de bênção? Tipo assim, é meio estranho, né? Nascer de novo, agindo Deus quem impedirá e tal. E aí eu fui estudar, fui ler, né? Fui pesquisando, eu falei, nossa, bateu. Aí eu falei, é de Deus. E aí, eu fiquei pensando, agindo Deus, quem impedirá? Se a gente for analisar e prestar atenção no que está dizendo aqui, agindo Deus, quem impedirá? Deus não cita nome, Deus não coloca um nome para alguma coisa. Nós, sim, às vezes colocamos. Ah, é o serviço, é o trabalho, a gente coloca problemas, porque nós temos um adversário a vencer. Nós temos um problema a vencer, mas Deus não. Deus, ele não tem problema nenhum, porque quando ele diz agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, nada. E nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Quando Deus diz que ele vai fazer algo, ele faz. E nada e nem ninguém pode frustrar. Amém? E quando eu estava analisando o texto de Isaías 43, se a gente for analisar a história, era um povo que estava passando por um momento muito difícil. Um povo que estava enfrentando um momento muito difícil. Eles foram derrotados pela Babilônia, porque eles não estavam em um período muito bom, né? Se a gente for ler o texto, a gente vai entender que era um povo que estava em pecado, era um povo que não estava andando em obediência a Deus.
E Deus, ele determinou que o povo, Deus avisou, né? E determinou que o povo iria sim ser derrotado pela Babilônia, né? E a Babilônia invade a terra de Judá. Ela destrói o templo e ela rouba a Arca da Aliança. Que se a gente for olhar para os dias de hoje, hoje nós somos templos do Espírito Santo. Por causa de Jesus que morreu por nós, hoje nós somos templos. Hoje nós não precisamos de um templo, de uma arca, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? E naquele período, a Babilônia invade a terra de Judá e destrói o templo. Ela rouba a Arca da Aliança e ela leva o povo de Judá cativo. Não foram todos, mas alguns. E outros ali, mesmo não sendo levados cativos, decidiram ir cativos, né? Por isso que o livro de Lamentações foi escrito. O livro de Lamentações foi escrito exclusivamente por causa que a Babilônia derrotou a terra de Judá, a terra de Jerusalém. E eu imagino o que eles tenham passado. Eu imagino o que eles passou. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Lamentações. Lamentações, capítulo 1, versículo 7. Livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Eu vou estar lendo na versão NTLH para os irmãos entenderem. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos, que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está nua, e todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Amém? Então aqui nós podemos analisar que pela terra de Jerusalém, pelo povo de Judá ter pecado, Deus veio os adverti-lo para que a Babilônia viesse vencê-la. Muitas das vezes, nós mesmos, nos dias de hoje, né, Deus, ele faz coisas que a gente não entende. Muitas das vezes nós desobedecemos a Deus e Deus, ele adverte. Porque Deus é assim. Deus não deixa escapar nada das mãos dele. Se a gente for olhar para Gênesis, aconteceu o mesmo. Adão e Eva pecou, Deus puniu. Deus tirou eles do jardim. E naquela época, o homem não podia morrer. Passou a morrer por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Primeiro ponto, por que o povo de Judá foi levado cativo? Por que o povo de Judá foi levado cativo? Nós acabamos de falar aqui. Por causa da desobediência, por causa do pecado. O pecado, ele faz isso. O pecado, ele nos leva a um lugar a qual nós não entendemos. E por causa da desobediência, a Babilônia invade a terra de Judá. Se você for analisar o significado da Babilônia, do hebraico, o significado de Babilônia no hebraico é Baal, que significa confundir ou misturar, falso evangelho, ensinamentos hereges e influências enganosas. Nos dias de hoje nós podemos perceber que, muitas das vezes, nós não queremos ouvir uma palavra de advertência. Nós queremos uma palavra de vitória. Muitas das vezes pessoas procuram o tal dos coaches. As pessoas procuram palavras motivacionais.
As pessoas não querem mais ser advertidas, serem corrigidas. Eu lembro quando eu era jovem, que eu morava com meus pais e os meus pais me corrigiam. E tem muito jovem que não gosta de ser corrigido, ele quer estar certo. E eu lembro que meus pais sempre me corrigiam, só que quando eles me corrigiam, eu ficava quieto, porque eu sabia que aquilo ali era para o meu bem. E nós temos que entender isso, meus irmãos, que Deus, Ele é um Deus justo. Se Deus está corrigindo, se Deus está advertindo, é porque Ele nos ama. Os nossos pais, quando nossos pais nos advertem, quando nossos pais nos corrigem, é porque Ele nos ama. E Deus, Ele é um Deus misericordioso. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Hoje eu vou estar trazendo mais versículos da Bíblia para os irmãos entenderem melhor, para não sair só das minhas palavras. Eu pensei somente em pregar, mas Deus tocou no meu coração falando, não, lê a Bíblia. Manda o povo abrir a Bíblia. Então hoje nós vamos ler muita Bíblia. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Aleluia. Primeira Timóteo está lá no finalzinho da Bíblia. Amém? 1 Timóteo 4:1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem, conhecem a verdade, os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Até aqui só, irmãos. Nós podemos analisar aqui em 1 Timóteo que nos últimos dias, o Espírito diz claramente que alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores, a religiões feitas por demônios. Nós podemos analisar nesse tempo que nós estamos vivendo muitas igrejas, né, muitos pregadores, e a Bíblia nos mostra que nos últimos tempos irão surgir muitos falsos profetas. E muitas religiões, muitas igrejas, nós vemos isso, que as igrejas não estão mais querendo pregar a verdade de Deus, estão pregando ensinamentos feitos por homens. E muitas das vezes as pessoas são enganadas. Muitas das vezes as pessoas caem na mentira. Porque o diabo, ele é sujo. O diabo, ele corrompe. O diabo, ele está aqui na terra para isso. Para impedir que o povo viva a verdade. Muitas das vezes, meus irmãos, eu já fui em várias igrejas visitar. E muitas das vezes tem igreja aí que está pregando heresia. Infelizmente. Tem até a igreja LGBT, uma igreja que aceita homossexual, lésbica. E essas palavras que eu estou falando aqui são palavras duras, difíceis. É claro que a gente não é contra, né? Não julga, mas a palavra de Deus nos mostra que tudo isso daí é pecado. Homem nasceu homem, mulher nasceu mulher. É o que nós acreditamos, de acordo com a palavra do Senhor. E nós não podemos fugir da palavra do Senhor. Eu sei que ela é dura, eu sei que ela dói, mas são palavras poderosas. Abre a tua Bíblia lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Amém?
Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais prazeres do que a Deus. Muito forte isso daqui. Muitos mudaram aquele versículo da Bíblia que diz: negue-se a si mesmo. Hoje é muito difícil falar isso. As pessoas preferem negar a Deus do que negar a si mesmo. As pessoas preferem fazer as suas vontades, os seus desejos. E muitas das vezes nós amamos mais a nós mesmos do que o próprio Deus. O primeiro mandamento da Bíblia é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. De acordo com a Bíblia ela se cumpre toda em um segundo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não ama o teu próximo, como você vai amar a Deus? É forte, irmãos. Se a gente não ama o nosso próximo, como a gente pode dizer que vai amar a Deus? É impossível. Porque o teu próximo, Deus criou o teu próximo. Se você é filho, ele também é filho. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Eu falei que hoje a gente vai ler Bíblia. Tem muita palavra. Gálatas, capítulo 5, versículo 34. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 34. Vinte e quatro. Eu acho que eu coloquei errado aqui nesse papel aqui. Tá certo, 24. Amém? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém? Nós podemos ver aqui que já não andemos mais segundo a carne, mas o Espírito. Né? Já vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não devemos andar segundo a carne. Porque se nós formos analisar, tem uma guerra muito grande entre a carne e entre o Espírito. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como você fazer os seus desejos e fazer o de Deus. A gente tem que negar a si mesmo. E negar dói. Pecado é bom. Se o pecado não fosse bom, ninguém teria pecado. E muitas das vezes nós temos que deixar o velho homem para viver o novo de Deus. E todos os homens são importantes aos olhos de Deus. É por isso que ele não pode ficar de braços cruzados. Se nós formos analisar a história de Isaías, o povo estava vivendo um tempo muito difícil. O povo havia pecado. O povo havia entristecido a Deus. E Deus os puniu. A Babilônia não pode entrar nos nossos corações, porque Babilônia é uma religião de mentira, enganosa.
Esses dias para trás o Alexandre pregou aqui sobre influência, sobre como que somos atraídos por influência na escola, no trabalho. E aí ele fez uma brincadeira aqui, ele deu um bis para todo mundo. E aí ele não falou nada, ele simplesmente abriu e comeu. Automaticamente todo mundo. Teve alguns ali que não comeu, né? Aí até eu perguntei, é pra comer? Aí ele não falou nada. Aí eu comi, todo mundo estava comendo. Então, para a gente ver como que é a influência. O pecado é assim, o diabo ele é astuto. E ele promove isso. Muitas das vezes as pessoas são influenciadas sem ao menos perceber. Esse dia eu estava vendo um vídeo, o cara entrou dentro do elevador, e aí, tipo, tinha mais duas pessoas lá com ele, e as duas pessoas colocou capacete, aí ele olhou, ficou olhando, aí entrou mais um, pegou o capacete, colocou, aí ele falou, vou pôr também. Aí ele colocou o capacete dentro do elevador. Aí embaixo estava escrito, como que é a influência. Só que Deus ensina que nós devemos andar na contramão do mundo. Deus nos ensina que nós devemos andar na contramão. Se o mundo está indo para um lado, nós temos que ir para o outro, para fazer a vontade de Deus. Nós não devemos seguir o mundo, nós devemos seguir os passos de Jesus, os passos de Cristo. Aleluia! Segundo ponto, porque o povo de Judá estava triste e sem esperança. Por que o povo estava triste e sem esperança? Quantas das vezes, meus irmãos, nós pecamos e muitas das vezes nós andamos tristes. Muitas das vezes nós andamos cabisbaixos, sem perceber. Porque o pecado ele faz isso. O pecado ele destrói aos poucos, sem você perceber. Ele vai te afundando aos poucos. Aquilo vai criando uma raiz de amargura. Ele vai destruindo a sua alma. Porque, se a gente for parar para prestar atenção, o peixe, ele não consegue viver sem a água. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você pegar um galho de uma árvore, quebrar ela e deixar no chão, morre. E se você tirar o homem de Deus? Se o homem não tiver Deus, ele morre. Porque nós fomos criados para Deus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E a gente analisando aqui, o povo estava triste porque o templo foi destruído. A arca da aliança foi levada. E o livro de Lamentações foi escrito. Foi o pior período que o povo de Israel viveu. Um tempo muito difícil. E muitas das vezes acontece assim também comigo e com você. Muitas das vezes nós pecamos, a gente começa a ficar triste. A gente começa a ficar depressivo, sem perceber. O pecado promove morte. O pecado ele vai corroendo aos poucos. Quem lembra de ter participado no encontro com Deus? Como que Satanás faz lá? Ele vai aos poucos. Ele não tem pressa. Ele vai aos poucos. Ele vai induzindo a pessoa a pecar, até tirar a vida. Só que agindo Deus, quem impedirá? Nada vai impedir o agir de Deus, amém? Amém. Aleluia. E muitas das vezes é assim, irmãos. Quando a gente não tem a presença de Deus, quando a gente deseja mais a carne do que a Deus, pare para prestar atenção. Quantos de nós, um dia, sentiu vontade de vir para a igreja? Muitos sentiam vontade de vir para a igreja, sentiam vontade de fazer a obra, sentiam vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir no monte,
Mas tem muitas pessoas que deixaram de fazer isso. Antes, tinha vontade de ir para a igreja. Nossa, eu não vejo a hora de chegar no culto. Tinha vontade de ler a Bíblia. Nossa, eu não vejo a hora de ler a Bíblia. Tinha vontade de orar, tinha vontade de ir para o monte, tinha vontade... Entende? E muitas das vezes nós deixamos isso. Hoje já não quero mais. Antes, tinha uma festa e deixava de ir na festa para vir para a igreja. Antes tinha um compromisso, deixava de ir no compromisso para vir para a igreja. Queria estar perto de Deus. Queria estar sempre perto da palavra. Queria estar no meio das orações. Tinha vontade de jejuar. Orava de madrugada. E hoje já não ora mais. Só que Deus, Ele não se esquece. Porque nós somos filhos. Assim como aconteceu com o povo de Israel, se a gente for ler, daqui a pouco nós vamos ler, Deus ele envia o profeta Isaías para trazer boas novas para aquele povo, porque Deus ele ama o seu povo. Deus ele não nos abandona. E muitas das vezes, quando nós não desejamos estar na igreja, quando nós não desejamos estar, isso significa que tem ausência de Deus, a falta de Deus, a falta do Espírito Santo. Eu vou usar um termo aqui para vocês entenderem bem do que eu estou falando. O que é amar a Deus? Vou usar uma explicação para vocês entenderem. Quando uma pessoa fala assim, eu vou visitar a sua casa, e você gosta muito daquela pessoa, você convida ela para ir na sua casa, o que você faz? Você organiza a casa, você deixa a casa linda, você prepara um banquete, você recebe essa pessoa bem. Deus é a mesma coisa. Como que a gente tem recebido Deus? Como que a gente tem preparado o templo para receber a presença? Como que a gente tem preparado o templo de Deus para receber Ele? Abra sua Bíblia lá em Isaías 41, versículo 9. Isaías 41, versículo 9. Amém? Eu os tirei dos confins da terra, dos recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a destra da minha justiça. Amém? O Senhor não nos rejeitou. O Senhor não nos abandonou. Muitas das vezes, mesmo a gente caminhando por caminhos tortuosos, o Senhor não nos abandona. E nós podemos perceber que, quando a gente se afasta de Deus, Deus ele faz alguma coisa para a gente voltar. Deus ele afunila. Deus ele faz alguma coisa para a gente voltar. Não importa onde você esteja. Deus ele nos resgata. Para os irmãos entender bem melhor, abra sua Bíblia lá em Isaías 40. Já está aí. Volta para trás. Isaías 40, 29. Antes da gente ler,
Deus ele faz dessa forma que vamos ler aqui. Muitas das vezes nós andamos cansados, abatidos, tristes. Vamos estar lendo Isaías 40, versículo 29. Amém? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? O que eu entendo desse versículo aqui é que nós devemos esperar por quem? Pelo Senhor. E eu acabei de citar aqui, quando você está esperando alguém na sua casa, o que você faz? Você arruma a casa. Você espera pela pessoa. Você prepara um banquete para receber a pessoa bem. Nós analisamos aqui em Isaías 40, que diz a mesma coisa. Nós não devemos, muitas das vezes nós esperamos por uma bênção, nós esperamos por algo, mas nós não esperamos por Cristo. Muitas das vezes quando nós lemos aqui, espera no Senhor. Amém, Senhor, vai dar certo. Amém, meu emprego. Amém, não. Aqui o versículo diz ao contrário, espera no Senhor. Esperam pelo Senhor. Muitas das vezes nós esperamos pelas nossas vontades, mas nós devemos esperar pelo Senhor. Nós devemos esperar pelo Senhor, irmãos. Os tempos que nós estamos vivendo são dias muito difíceis. Está se afunilando. A palavra de Deus tem se cumprido. Jesus está às portas. Nós não podemos perder mais tempo. Nós devemos levar o Evangelho a sério. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Nós temos que colocar essa palavra em prática. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nós temos que ser crentes de verdade. Nós temos que abraçar a causa do Evangelho de Cristo. Nós devemos pregar a palavra. Nós devemos cumprir o ID de Deus e pregar o Evangelho a toda criatura. O que eu estou fazendo aqui hoje é pregando para crentes. É pregando para filhos. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz criatura. Criatura não é filho. Nós devemos pregar lá fora, para aquelas pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus. Amém? Por que Deus permitiu a destruição do povo de Judá? Tem situações na nossa vida que a gente não entende. Aconteceu comigo. Eu sofri um acidente de moto. Quando eu sofri o acidente de moto, eu não tinha entendido. Porque eu estava buscando a Deus. Só que eu sentia como se eu estivesse pagando por algo que eu fiz. Eu sentia que eu buscava a Deus, mas vazio, sabe? Aquele vazio dentro. Por causa do pecado, por causa da desobediência. E nós não escapamos, o pecado ele tem consequências. Se nós formos analisar em Isaías 40,
Deus fala que Deus cobrou o seu povo. Deus, ele cobrou, o povo pagou pelo pecado que eles haviam cometido contra Deus. E muitas das vezes nós é da mesma forma. Muitas das vezes nós achamos que vamos escapar. É só um pecadinho ali, não tem problema, não dá nada. Deus vai me perdoar. Mas da mão dele ninguém escapa. Agindo ele, quem o impedirá? Deus, ele é um Deus que corrige, ele adverte, mas ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que ele não nos abandona. Nós podemos analisar a história. Eu acho bom a gente ler. Abra sua Bíblia em Lucas 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15. Versículo 11. Amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e eternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam o novilho gordo e mantenham-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Amém? Se a gente for ler acima, os outros versículos vai dizer a mesma coisa. O Senhor nos ama. Não importa onde a gente tem andado, o Senhor, Ele nos ama. E aí eu estava lendo Isaías, a história de Isaías, estudando que o povo havia sido derrotado pela Babilônia, e a Babilônia destruiu o templo, levou a arca, levou o povo cativo, e aquele povo sem a presença de Deus, tristes, abatidos, sem esperança, sem fé, sem motivo algum para viver, porque havia um vazio dentro deles, porque o pecado ele faz assim. Só que Deus, ele é um Deus misericordioso. Ainda que pareça não ter uma saída, Deus, ele dá uma saída porque ele nos ama. Deus, ele deixa as 99 para ir atrás daquela ovelha perdida. Porque agindo ele, quem impedirá? Nada e nem ninguém. Quando eu comecei aqui, eu disse: agindo Deus, quem impedirá? Deus não tem nada que o possa impedir. Quando eu tinha lido essa mensagem, agindo Deus, quem impedirá, eu pensei: mas alguma coisa pode, né, intervir Deus. Tipo, se eu não obedecer a Deus,
Mas nós acabamos de ler aqui que nem o nosso pecado intervir de Deus agir. Nem o pecado. Nada pode nos separar do amor de Deus. Tem um versículo da palavra do Senhor que eu ia ler, eu anotei aqui, mas não preciso, porque eu já li demais. Mas fala que nem a morte, nem a vida, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E agindo Ele, quem impedirá? Eu não sei da forma que você tem vivido, eu não sei como você está, como você chegou aqui hoje, se você chegou triste, se você chegou abatido, se você chegou sentindo um vazio dentro de você, eu não sei como você está. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei se você tem buscado Ele com sede, com fome da presença. Eu não sei se você tem lido a Bíblia todos os dias, se você tem orado todos os dias. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele está aqui nessa noite para nos chamar. Deus está trazendo uma palavra hoje aqui para mim e para você. Uma palavra de despertar. Porque o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele lembra de você. Ele não se esqueceu. Tudo que a gente já passou, Deus sabe. Deus lembra dos momentos bons que você tinha com Ele nas madrugadas. Deus lembra. Deus não se esqueceu. Abre a tua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43. (18 e 19). Amém? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem. Amém? Deus tem uma coisa nova para mim e para você, meu amado. Agindo Ele, quem impedirá? Eu creio que que você vai sair daqui nessa noite renovado. Eu creio que você vai sair daqui nessa noite fortalecido. Porque Deus está nos chamando para um novo nascimento, para um despertar. A gente não pode mais ficar dormindo. Deus tocou no meu coração para pregar uma palavra que na minha cabeça não fazia sentido, mas Deus fez fazer sentido quando eu estudei. Porque tudo que eles estavam pregando aqui era uma palavra de bênção, mas Deus tocou no meu coração, Deus mudou a mensagem. Deus mandou eu pregar para você nessa noite que Ele está te chamando de volta. Deus quer te renovar. Deus quer te fortalecer. Só depende da gente, dá um passo. A gente tem que parar de vir ao culto, escutar a mensagem e voltar para casa, sem viver o que Ele nos chamou para viver. Porque se a gente fizer isso, a gente está perdendo tempo. O tempo está passando. Só que Deus, Ele nos chama para viver o sobrenatural. Ele não quer que a gente mais viva o natural, mas que nós vivemos o sobrenatural. Nós podemos analisar várias histórias nos Estados Unidos, na Inglaterra, do que Deus já fez através de vidas de vários pregadores. Igual eu havia dito, aquele livro que eu estava lendo, que Deus mostrou para mim, do Novo Nascimento, foi escrito pelo Billy Graham. Tantos pregadores, tantos avivamentos, tantas pessoas curadas, libertas, transformadas. Só que não é sobre ontem, é sobre hoje. Eles foram homens de Deus, eles marcaram a história. Os discípulos, os profetas,
esses pregadores e a gente. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de quase todos vai se esfriar. Tem uma palavra que também diz que a gente tem que tomar cuidado, porque tem um esfriamento que, quando a pessoa esfria, ela não volta mais. Ela é perdida, ela fica presa, ela fica cega. A gente tem que tomar cuidado. Porque tem muitas pessoas que... Eu conheço pessoas assim. Pessoas que um dia viveram algo extraordinário, mas não sei como, essas pessoas foram perdidas. A Babilônia entrou no coração deles. Eles foram perdidos pelo engano, pela heresia, vivem cegos. E a gente tem que tomar cuidado com esse esfriamento na fé. Abra sua Bíblia em Lamentações. É o último versículo que eu vou estar lendo com os irmãos. Lamentações 3:22. Amém? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Amém? Então, meus irmãos, que a gente venha colocar a nossa esperança no Senhor, somente nele. Que a Babilônia não venha roubar de nós o templo do Espírito Santo. Que a Babilônia não venha roubar o Espírito Santo de nós. Que a gente não venha ser enganado pelas falsas pregações, pelos falsos pregadores, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, porque nós devemos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Amém? Que nessa noite nós possamos nascer de novo. Que nessa noite nós podemos viver o sobrenatural do Senhor. Que nessa noite nós podemos apreciar mais da palavra do Senhor. Se a gente for entrar fundo na Bíblia, irmãos, tem muita coisa que tem acontecido nos dias atuais que a Bíblia já previa. O livro de Apocalipse fala muita coisa. As cartas das igrejas. A Bíblia fala muita coisa. A Bíblia fala muita coisa. E muitas das vezes as pessoas elas perecem por falta de conhecimento, como diz a palavra. Tudo está aqui, irmãos. Tudo está aqui. Esse é o livro da sabedoria. Esse daqui é o livro da sabedoria. Tem muitos cientistas que estudam a Bíblia. Tem muitos cientistas, muitas pessoas que acreditam na Bíblia. Nós devemos meditar mais neste livro. Nós devemos orar mais. Quantas das vezes nós passamos por algo sem entender o porquê? Quantas das vezes coisas a gente passa porque a gente não ora? Muitas das vezes algo está dando errado porque a gente não ora. A oração tem poder. O mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que nós servimos. O mesmo Deus que curava é o mesmo Deus que cura. O mesmo Deus que fazia milagres e prodígios é o mesmo Deus que nós servimos. O nosso Deus não mudou. A gente precisa se levantar como igreja.
A gente precisa se posicionar. Ou a gente serve a Deus de verdade, ou a gente não serve. Ou a gente ama a Deus de verdade, ou a gente não ama. Não tem como servir a 12 senhores. Nós lemos aqui que muitas pessoas são enganadas pela soberba, pela arrogância, pelo ego. Algum tempo atrás eu preguei sobre Jó. E Jó, ele passou por esses problemas interiores, doeu. Mas ele venceu, porque ele esperou no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor, todo dia, todo dia. Esperar no Senhor todo dia, é ter uma comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos prepara para a vinda dEle. Sem o Espírito Santo nós não veremos a Deus. Nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Sabe por que muitas das vezes a gente não sentimos a presença de Deus? Sabe por que muitas das vezes a gente ora e nada acontece? Porque muitas das vezes a gente não ora. A gente acha que, eu vou dobrar meu joelho ali, eu vou orar e já vai acontecer. Não. Jesus, antes dele fazer milagres, antes dele dizer algo para o paralítico, para o cego, para o mudo falar, para o cego enxergar, para o coxo andar, antes dele fazer isso, sabe o que ele fazia? Orava. O próprio Deus, Jesus, tinha uma vida de oração. O que a gente tem feito na nossa casa? É sobre isso. Nós devemos orar antes para acontecer depois. Só que a gente faz ao contrário. A gente quer chegar na hora, orar e Deus fazer. Não, a gente deve orar antes para chegar na hora e simplesmente fazer como ele fazia. Comece a ver. Levanta. Isso é o poder da fé. E a nossa fé não pode morrer. A nossa esperança não pode acabar. Porque Deus nos trouxe aqui nessa noite para ouvir uma palavra dura, sim. Mas Ele é um Deus que diz, agindo eu, quem impedirá? Nada pode livrar das minhas mãos. Eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome. Deus te chama nessa noite para viver o novo dele. Deus te chama para viver um novo nascimento, um recomeço, para voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus, amém? Se coloque sobre seus pés.